Oi, pessoal! Hoje, na aula de língua portuguesa, nós vamos revisar o conteúdo do primeiro bimestre para dar uma ajudinha, vocês relembrarem para fazer a avaliação, certinho? A professora pediu para vocês estudarem da página 12 até a 58. Primeira coisa, nós vamos lembrar que a nossa prova tem um textinho. O que eu preciso fazer primeiro? Ler o texto com calma, paciência, prestando atenção, observando o que? Título do texto, o que fala o texto, autor do texto. Sempre prestem atenção. O que essa história está me contando? Ah, não entendi. Vou ler mais uma vez para eu compreender. Porque sempre no nosso livro, quando a gente tem uma leitura, quando nós temos um texto, nós não sempre temos o estudo do texto. O que serve o estudo do texto? É algumas perguntas relacionadas ao texto para mostrar o que você entendeu sobre ele, o que ele quer dizer, tá bom? Então, sempre quando tem um textinho, nós vamos ter o estudo do texto, para a gente compreender o que estava escrito no texto, o que você entendeu sobre o texto, a história, passou alguma lição, o que você entendeu, o que você achou mais legal. Quando a professora coloca um vídeo lá na produção textual, às vezes ela não pergunta, escreva lá no seu caderno o que você entendeu na história, para a professora entender, professora saber se vocês estão compreendendo o que a história quer repassar, tá bom? Então, estudo do texto, ok, né? Lá na página 21, nós temos o alfabeto. Lembra que nós aprendemos sobre alfabeto? Prestem atenção. Nós temos um alfabeto maiúsculo e minúsculo. Lá no seu livro de caligrafia também tem. A gente traçou várias vezes, não foi? O alfabeto maiúsculo e o minúsculo. Esse aqui é o alfabeto de letra de forma, tá? Mas nós fazemos no nosso caderno, a maioria das vezes, é o de letrinha cursiva, tá bom? É importante vocês saberem quais são as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E as consoantes, que são o restante das outras letras do alfabeto. As outras letras do alfabeto, sem as vogais, elas não possuem som. Elas precisam das vogais, para elas terem som, certinho? Olha só, na página 23, vocês completaram o alfabeto com as letras que faltaram. É importante vocês identificarem. Depois, nós aprendemos lá na página 41, página 40 e 41, nós vamos aprender palavrinhas novas. Aqui nós aprendemos palavras com F e V. Muitas das vezes, quando a gente tira o F, coloca o V, muitas das vezes, quando a gente tira uma letra e coloca outra, a gente forma outra palavra. Então, quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Ler a palavrinha. Faz sentido? Existe essa palavra? Então tá certo. Lembre-se de sempre ler o que você escreve. Depois nós temos... Vocês perceberam que o nosso livro é cheio de leituras e estudo do texto? Depois nós temos na página 52, ordem alfabética. Nós aprendemos que no alfabeto as letras aparecem em uma sequência chamada ordem alfabética. Eu começo meu alfabeto assim, por exemplo,
W, C, D, F, M, L, A. Não, o alfabeto tem uma sequência. A, B, C, D, assim por diante. Ele segue uma sequência. Então, ele está em ordem alfabética. Depois, na página 54, tem uma atividade que é para vocês organizarem essa lista de alunos colocando em ordem alfabética. O que é colocar em ordem alfabética? Observar as palavras e colocar elas de acordo com o alfabeto. Primeiro eu vou olhar se tem alguma palavra com A. A. Tem com B? Não. Tem com C? Tem com D? Colocar de ordem alfabética. Depois nós temos 56. Essa parte é importantíssima. Nós precisamos memorizar. Antes de P e B, eu só uso o M. Posso colocar N? Não, vai ficar errado. O M, 3 perninhas. Não se esqueça, segundo ano, observem as palavras com P e B. Antes, M, tá bom? Prestem atenção na avaliação, leiam. Na página 57, vocês podem ler essas palavrinhas aqui no quadro para vocês memorizarem. Memorize essa regrinha. Antes de P ou B, eu vou usar a letra M, tá bom? Lembrando que quando tem N, por exemplo, dentro, o N é uma mãozinha. Ele vai ligar uma sílaba na outra. Se eu não coloco o N, vai ficar detro. Muitos comem o N, esquecem do N. Então, lembrando que o N é uma ponte que vai ligar uma sílaba na outra. Se não tiver P ou B, é N. Se tiver, M. Qualquer dúvida, chama a professora. A prova está ótima. Eu sei que vocês vão tirar nota 10, tá bom? Um beijo e até mais!